Bom, agora eu vou falar de medidas protetivas para as crianças de 0 a 12 anos e socioeducativas para adolescentes de 12 a 18. Antes de falar das medidas, vou dar uma repassada aqui sobre os conceitos diante a lei do ECA. O que é criança? É de 0 a 12 anos, sendo que existe a primeira infância, que se perfaz de 0 a 6 anos, ou 76 meses de vida, as quais possuem um tratamento ainda mais privilegiado do que as crianças de 6 a 12, da mesma forma que ocorre com o idoso maior de 80 anos, em cima do idoso de 60, só fazer um paralelo. A competência para cuidar das questões relativas aos atos infracionais cometidos pelas crianças é do Conselho Tutelar. Existe um Conselho Tutelar em cada município, composto de 5 membros, eleito a cada 4 anos, permitida uma recondução todo dia 10 de janeiro. Não existe inquérito policial, existe o auto de investigação de ato infracional. Então, essas são as características da criança. Já o adolescente aplica-se excepcionalmente, além dos 18 anos, esse estatuto de 21, desde que elas tenham sido condenadas pelo ato infracional com 17 anos, como pode ficar até 3 anos internado, pode se estender até 21 anos, e por conta que, para poder os efeitos dessa lei serem válidos, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato, ou seja, fez o ato com 17, tem 3 anos de pena, vai estender essa internação, no caso, até 21 anos. Também, da mesma forma que as crianças, não praticam crime, não tem inquérito, tem auto de infração, de investigação de ato infracional. A competência aqui não é do Conselho Tutelar, é da Vara da Infância e Juventude, quando o adolescente é o autor. Porém, se estiverem em concurso de pessoas, de um menor com adulto, os processos vão ser separados. O adulto será julgado na Vara Criminal Ordinária e o adolescente será julgado na Vara da Infância e Juventude. No caso flagrante delito, o menor, no caso adolescente, é levado para a delegacia, será lavrado o auto de apreensão em flagrante, ou, se existir violência ou grave ameaça, o boletim de ocorrência circunstanciado. Então agora nós vamos entrar nos focos principais aqui dessa legislação do ECA, que justamente são as medidas que são previstas em lei, notadamente aí pelo ECA, para os adolescentes e crianças que praticam atos infracionais similares a crimes e contravenções. Então, em primeiro lugar, cabe definir que as sanções à criança são consideradas medidas protetivas e as sanções a adolescentes são consideradas medidas socioeducativas. E 6 delas são comuns. Elas são consideradas pelo legislador tanto medidas protetivas quanto medidas socioeducativas. Então eu comecei fazendo um paralelo, pode ser observado que são idênticas, iguais, que são encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação e apoio a acompanhamentos temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino oficial, fundamental, inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, inclusão em programa comunitário, mesma coisa, de auxílio à família, criança e adolescente, também para o adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, requisição de tratamento médico da mesma forma para adolescente, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos,
da mesma forma que é para criança, é para adolescente. A medida protetiva, então, é socioeducativa, nesses 6 casos. Aí vem, agora muda, que você tem medidas protetivas exclusivas, quais sejam aplicadas, por óbvio, para as crianças, que é o acolhimento institucional, a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta. Já para o adolescente, existe a advertência, que é uma medida socioeducativa, advém da demonstração verbal, né, para crimes leves, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, que tem o prazo de 6 meses, a atividade é gratuita, quer dizer, o adolescente não vai receber, isso tem um caráter sancionatório, tá certo? No máximo em 6 meses, 8 horas semanais, sábado, domingo e feriados, para não atrapalhar os estudos, ou dias úteis não prejudicar os estudos, exatamente. Então, prestações de serviço à comunidade. Liberdade assistida, essa é uma forma que o adolescente é submetido perante um orientador que o fiscalizará, faz relatórios periódicos, apresenta para o juiz, no prazo mínimo de 6 meses. Tá? Então ele é tratado no meio livre, porém ele é avaliado, é supervisionado para que seu comportamento seja atestado e aferido. É uma medida aplicada na decisão final e quando ao adolescente for concedida a remissão. Só um toquezinho aqui, o que é remissão? A remissão no ECA é o ato de perdoar. Remissão é o perdão, o ato infracional praticado pelo adolescente que irá gerar a exclusão, a extinção e a suspensão do processo, a depender da fase que esteja. Então, continuando aqui, as medidas socioeducativas tem a inserção em regime de semi-liberdade, seria um misto, né? Entre ficar dentro de uma prisão, vamos dizer assim, e sair de vez em quando, como se fosse um semi-aberto, e a internação. A internação realmente é o sistema mais duro para o adolescente, que o submete a uma restrição da sua liberdade, quer dizer, isso é de um caráter absolutamente que foi imprescindível, porque você vai colocar, você, o Estado, dizendo, o adolescente em um estabelecimento, quer dizer, vai gerar um trauma nesse adolescente e tudo mais. Então, é só realmente quando existe a necessidade da imputação dessa medida mais grave, que priva o adolescente da liberdade, que é uma coisa realmente muito danosa ao caráter, à formação. Porém, quando é necessário, ela é entabulada. Ela não comporta prazo determinado, a internação ela é concedida sem uma cronologia de tempo, ou seja, não fixa quanto tempo na sentença o adolescente ficará internado, e vai a cada 6 meses ser feita uma reavaliação para ver se ele vai ser mantido ou não preso. E nesse sentido, em relação ao tempo de internação em estabelecimento educacional, não pode passar de 3 anos. Por isso, porém, pode transferir para outra medida ou determinar que volte para casa. E aqui também essa questão que é muito, muito cobrada em concurso em relação se o adolescente pode ficar além dos 18 anos preso, internado, melhor dizendo. Pode sim, desde que o ato tenha sido praticado enquanto o adolescente ainda era menor. Ou seja, vale o tempo do ato. A sanção é aplicada independentemente do adolescente já ter 18 anos de idade, ou mais de 18 anos de idade, limitados ao período máximo de 3 anos. Então, o artigo 121 do ECA coloca que a internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade,
quer dizer, já ressaltando aí que é o último recurso para aplicação de sanção ao adolescente. A internação no estabelecimento educacional será permitida com também atividades externas, a critério da equipe da entidade. Ela pode ser revista a qualquer tempo, então aquela questão de poder trabalhar fora pode ser revogada. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante ato do juiz da vara da infância e juventude, obviamente fundamentada. Em nenhuma hipótese o período de mais internação excederá 3 anos. Atingido o limite estabelecido, 3 anos, deve ser liberado o adolescente, colocado em semi-liberdade ou liberdade assistida. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. E em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Então, quais são as hipóteses de internação? As hipóteses de internação são aplicadas quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, nesse caso, já está previsto aí expressamente no ECA essa possibilidade vai direto para a prisão adolescente, se tiver grave ameaça ou violência para a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então aqui já tem a reincidência, tá certo? Já é outro caso de ir direto preso ou internado, né? Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Quer dizer, quando for estabelecida ou forem estabelecidas para o adolescente outras medidas mais brandas, mas o magistrado chega à conclusão que não está sendo suficiente, o adolescente está descumprindo essas medidas, aí não vai restar para ele outra alternativa senão internar. As medidas previstas poderão ser aplicadas isolado ou cumulativamente, né? É uma faculdade do magistrado, de acordo com o caso concreto, estabelecer essas circunstâncias de aplicação dessas sanções ao adolescente. Por fim, aqui, na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, é isso. Eu vou agora só repassar aqui as medidas protetivas e as socioeducativas, aqui lado a lado, para terminar a fixação. Então, vamos lá. Protetivas e socioeducativas são 6 medidas. Tem o encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Orientação e apoio e acompanhamento temporários. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Então até aqui é tudo igual. Essas 6 medidas são de natureza protetiva, mas também de natureza socioeducativa para os adolescentes. Porém, nós temos mais 3 medidas protetivas, que são o acolhimento institucional, a inclusão em programa de acolhimento familiar, acolhimento institucional e familiar, vamos lembrar aí da solidariedade e do coração, e a colocação em família substituta. Isso confunde muito em concurso também, que muitas vezes a colocação de família substituta ela parece ser uma medida socioeducativa,
por ser uma medida assim, mais pesada, mas não, era uma medida protetiva aplicada para crianças de 0 a 12 anos incompletos. Então, para os adolescentes, nós temos, além dessas 6, ou seja, encaminhamento aos pais responsáveis, orientação e apoio a acompanhamentos temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento de ensino fundamental, oficial, inclusão em programa comunitário de auxílio à família, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, inclusão em programa de auxílio para alcoólicos toxicômanos. Tem, além disso, a advertência, que é a demonstração verbal do juiz, a obrigação de reparar o dano, se ocorreu reflexo pecuniário, prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade, um pouco parecida, e a internação em estabelecimento educacional. Então, fecha aí essa parte, que normalmente sempre tem uma questão nos concursos desse tema. Bons estudos a todos e vamos passar para a parte 2 do ECA no próximo vídeo.